relatos da primeira semana, alternando primeira semana aí com Josué nas minhas mãos, nos meus braços, comigo e com o João. Gente, eu confesso que eu tinha mais... eu esperava que fosse mais difícil pra mim, minha experiência, tá? Falando. Não diminuindo a experiência de outras mulheres, mas eu achava que seria mais difícil. Porque as pessoas falam que, meu Deus, a privação de sono, que é algo totalmente novo e tal. Mas pra mim, como eu já tinha vivido a experiência de ter uma gravidez, de ter um aborto, e a chegada do Josué, ela era esperada. Não muito planejada, mas era esperada. Então eu acho que isso reflete muito na experiência que a gente tá vivendo. E assim, por mais que tenha, assim, as noites mais em claro, por mais que tenha as questões de parar pra dar mamar, parar pra trocar fralda a cada 2 horas, né? É uma função, sim. Mas eu acho que tudo vai de acordo com a tua visão, sabe? Diante daquilo. E a minha visão nessa situação que eu vivo hoje é de gratidão. É de felicidade. É de olhar um serzinho desse, de ver o meu peito com leite bem cheio e sentir só gratidão. E sentir só felicidade. Porque é os mínimos detalhes, sabe, do dia a dia, que a gente vê Deus nas coisas. E esse é o trabalho que eu faço na minha mente todos os dias, é de ver Deus nos pequenos detalhes, é de olhar para o que eu tenho e agradecer. E ter uma vida nas suas mãos é uma responsabilidade muito grande. E é uma honra muito grande, vinda de Deus, né? Deus confiar isso a nós. Então, eu acho que por conta disso tem sido leve para mim. História fosse contada pela muita humildade, para compartilhar um pouquinho da sua. Tardezinha de domingo, eu entrando a nua aqui. Fiquei aqui na sala, no colchãozinho, porque a gente ainda não tem sofá. Estamos repondo nossos móveis, depois de muitas mudanças. Duas vezes eu tive que renovar os móveis, essa é a terceira já. Então a gente ainda não tem o sofá. Mas a gente improvisa, mamãe, a gente improvisa pra ficar confortável. Ixi. Tudo preguicinha. Diga que você é mãe sem dizer nada. Som do ruído branco. Gente, funciona, viu? Eu achava que não funcionava para todos os bebês, mas coloquei pro Josué. Esses dias ele não tava querendo dormir, ele dormiu na hora. Agora ele não tá dormindo, porque não é hora de eu dormir. Ele dormir muito. E agora eu vou ficar um pouco conversando com a minha mãe aqui. Agora eu já tô com 16 dias, tô mais esperto. Mudei a rotina da mãe, mudei a vida inteira da minha mãe. Gente, o Josué hoje completa 16 dias e tô compartilhando um pouquinho com vocês aqui nesse vídeo de como tá sendo a minha rotina. Eu não só cuido do Josué, como também tô aqui trabalhando, né, no home office. E como já falei pra vocês em outros vídeos, eu trabalho com gestão de um time. E então eu fico na parte mais de controle de demandas, de cobrar o time, ver como que tá o andamento das coisas, executar, ficar de olho no grupo dos clientes, enfim. Então eu tô conseguindo conciliar bem com a maternidade de um recém-nascido que contribui bem, gente. O Josué, ele contribui bem, mas nos últimos 3 dias ele tá acordando assim, tipo, à tarde, não tá dormindo. Mas em contrapartida, dorme a noite inteira, gente. Então, não sei se tá sendo ruim, se tá sendo bom ele ficar acordado à tarde. Atrapalha um pouquinho, mamãe, mas é um atrapalhado gostoso que a mamãe não liga, não. Por coincidência, na última fase da gestação, no 3º trimestre, eu já tava ficando off à tarde, porque me dava muito cansaço, gente. Muito cansaço à tarde por conta do calor. Então, eu tava ficando um pouquinho mais parada mesmo, sem fazer nada, dormindo, enfim. Agora eu não durmo, agora eu fico fazendo ele dormir. Mas faz parte, né, mãe? Faz parte. A gente, geralmente eu não seguro ele assim, não.
Porque o pescoço fica balangando. Eu seguro ele assim. Boto ele aqui assim. Ou no sling, né, mãe? Que acha que eu vou pro sling. Eu gostei tanto de ficar no sling com a minha mãe. Tão gostoso. Ui. Aí entre reuniões, entre demandas, eu paro um pouquinho para dar um chameguinho no meu filho. Dá um cheirinho, né, mãe? Enquanto o Josué almoça, vou contar pra vocês de como realmente está sendo. Eu confesso que eu escolhi, na gestação, durante a gestação, eu escolhi que eu ficaria calma. Que eu não ficaria ansiosa. Eita! Eita! Tá vindo um monte de leite, mãe. Que eu não ia ficar querendo tomar conta de tudo, ou muito preocupada de como seria a maternidade, de como seria o puerpério. Eu escolhi isso desde o primeiro dia que eu descobri que eu tava grávida. Juro pra vocês, porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu não tava bem. Eu tava vivendo uma fase da minha vida que eu tava muito frustrada. Eu tinha acabado de me mudar, de ir embora de Floripa pra Americana. Eu tava recomeçando mais uma vez a minha vida. Por questões de um pouco de necessidade, sabe? De estar indo para uma empresa lá de Americana, a gente foi trabalhar para lá. E um pouco também por outras questões. E eu tava me sentindo assim, prestes a ter um burnout, sabe? Eu tava com todos os sintomas de ter um burnout. Eu tava trabalhando muito, me esforçando muito, mas eu não via resultados. E isso me deixava completamente frustrada mesmo, sabe? Como profissional no digital, né? Porque a gente vê muitas pessoas conquistando tantas coisas, e aí quando a gente não conquista, a gente começa a se comparar, a gente começa a botar defeito em tudo, e nada na nossa vida presta, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde e aquela história que você já sabe. Então, eu tava muito mal, isso foi em setembro de 2025. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tava com esses sintomas já de gravidez, já tava achando que eu tava grávida, porque há mais ou menos 3, 4 meses atrás desse período, eu tive uma gestação, né? Eu tive uma gestação e tive um aborto, com 7 semanas. Então, eu meio que já sabia como a gente se sente quando tá grávida. Então, eu já tinha quase certeza que era gestação. Eu até falei pro João, olha, eu vou esperar uns dias para fazer o teste, por insegurança mesmo, por questão de não querer descobrir muito cedo e correr o risco de ter um aborto de novo e passar todo o trauma que eu vivi, né, toda a dor que eu vivi quando eu tive o aborto em maio de 2025, inclusive hoje é 6 de maio, dia 13 agora de maio, faz um ano, e olha o tanto de coisa que aconteceu em um ano, né, mas enfim, então eu esperei, e quando eu fui fazer o teste da gravidez, eu estava exatamente com 7 semanas, então, ou seja, Deus trabalhou muito nisso, porque se eu tivesse descoberto a gestação antes das 7 semanas, opa, eu teria ficado insegura. Eu teria ficado mal, achando que, enfim, poderia ter um aborto. Não que eu não pensei isso durante a gestação inteira, né, gente? A gente pensa, ainda mais quando a gente já passou. Mas eu me senti, sabe, eu senti Deus já trabalhando ali desde o início. Então eu fiz esse acordo com Deus e comigo. Essa gestação, ela veio para me fazer bem, não para me deixar mais preocupada. É para me desacelerar, para me tirar o pé do acelerador, para mim parar de querer tomar conta de tudo. Então eu escolhi enxergar dessa forma. Hoje eu vejo os resultados disso. Primeiro que eu tive uma gestação maravilhosa, tranquila. Eu passei mal no primeiro trimestre, mas enjoos, essas coisas assim, cansaço. Mas depois no segundo trimestre, terceiro trimestre, eu me sentia maravilhosa. Comi bastante, engordei 20 quilos, sabe? Não fiquei me preocupando, não fiquei bitolando minha cabeça. E escolhi esperar em Deus. Escolhi deixar Deus trabalhar no meu coração, em vários sentidos. Inclusive nessa questão de maternidade. Que até então, até a minha primeira gestação, não era um desejo forte do meu coração. Eu nunca sonhei em ser mãe. Eu nunca imaginei sendo mãe com 26 anos, de verdade. Na minha ideia, eu ia ter filho lá pros 35 anos. Tipo assim, no meu jeito de ser, nunca que combinaria, gente. Quem me conhece assim de perto sabe que eu sou meio doidinha, assim, gosto de arriscar as coisas, né? Fui embora pra Floripa. Se eu não tivesse tido filho, gente, sinceramente, eu não tava na minha cidade natal, não. Eu tava em outro estado já, queria morar em outro estado. Tava pensando em morar um tempo em cada estado do Brasil, sabe? Eu gosto dessas coisas. Gosto de natureza, gosto de fazer trilha, como vocês já viram aqui no canal. Então, foi uma pausa muito grande na minha vida, mas eu escolhi encarar de um jeito bom, de verdade. E agora, sendo mãe, vivendo esses primeiros dias, olha o resultado dessa escolha minha.
né? O puerpério, eu não vou dizer que tá sendo, nossa, que coisa maravilhosa. Tem seus desafios, gente, como tudo na vida. Mas eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar porque tem uma vida nos meus braços. Eu concebi. Eu tive um parto normal que eu tanto queria. Não foi exatamente como eu planejei, mas tudo deu certo. Deus cuidou de tudo. Foi um parto que teve risco, né? Josué ficou 6 horas no expulsivo, no meu canal vaginal. Então, se fosse pela questão médica, talvez essa criança teria nascido com sequelas, teria nascido com complicações no parto, sofrimento fetal, mas nada disso ele teve. Ele foi forte e corajoso, mamãe também teve que ser junto com ele. Foi um processo, como eu já compartilhei com vocês aqui no canal, vou até deixar esse vídeo aqui pra vocês, um trabalho de parto aqui. E gente, hoje fazem 16 dias, né? Provavelmente quando eu postar esse vídeo vai fazer mais dias, mas eu ainda vou estar com RN aqui em casa. E é isso, sabe? Escolha, o meu conselho para vocês, escolham encarar os desafios de forma positiva. Essa é a frase. Escolham esperar em Deus, escolham confiar em Deus, porque vai ser muito mais leve. Pode ter certeza, vai ser muito mais leve. O fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave, ele mesmo nos disse. E uma vez eu sonhei com isso, há cerca de 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, não me lembro. Eu tive um sonho muito gostoso, que eu ouvi a voz de Jesus falando para mim: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. O meu jugo suave, meu fardo é leve, não sei exatamente como está escrito, como ele falou, mas no sonho era como se fosse a voz de Jesus. E quando eu acordei, eu chorava igual uma criança, porque no sonho eu entendia Jesus falando para mim: para de carregar tudo, para de querer dar conta de tudo, para de, enfim, pegar tudo para você, porque eu sempre fui essa pessoa de carregar pesos e meus e de outras pessoas, e de carregar o peso do meu casamento, por exemplo. Eu roubei a função do meu marido de ser líder, sabe? E queria ser líder o tempo todo, queria ser provedora, queria dar conta de tudo, queria tratar o João como filho. Inclusive, é um vídeo que eu quero trazer pra vocês sobre o testemunho de tudo que a gente viveu nesses 10 anos juntos, que, enfim, não é um testemunho só, são vários, então acho que vai dar vários vídeos. Mas, enfim, Deus já me falava isso antes mesmo da maternidade. Então, quando chegou esse momento, eu entendi, eu preciso desse fardo leve de Jesus. Então, essa é a minha orientação pra vocês, esse é meu conselho. Às vezes a gente se pega tão ansiosa, com medo, sabe, das coisas, com medo de viver a maternidade, com medo de criar um filho, com medo de fazer uma faculdade, com medo de estudar algo novo, com medo de mudar de cidade ou de mudar de casa, que seja. Mas o medo, ele é algo que a gente alimenta. Ele existe, todo mundo tem medo, é natural. Mas se você alimenta ele na sua mente, se você proclama com as palavras: eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, isso se torna muito grande na sua mente. Isso te prejudica no dia a dia, nas suas vivências. Então, essa é a minha experiência e tem sido maravilhoso esperar em Deus, tem sido maravilhoso confiar no Senhor. Isso tem refletido tanto no meu casamento também, ter escolhido isso, sabe? E tá com essa coisinha aqui comigo. Eu acho que é uma das melhores coisas que já me aconteceram na minha vida. Não vou dizer que é a melhor prioritariamente, porque foram várias coisas. Uma delas foi aceitar Jesus, né? Uma delas foi ter várias experiências de um amor que a gente escolhe sentir de Jesus, porque ele já tem um amor pela gente, mas a gente tem que escolher dar essa abertura, né? E o batismo, enfim. São várias coisas, mas uma delas, das maiores que já me aconteceram, com certeza, é ser mãe, né? Com 26 anos, né? 10 anos aí de união com meu esposo. Voltei para minha cidade natal, coisa que eu nunca imaginava. Gente, se fosse a Gabi de um ano atrás, ou até menos de um ano atrás, se me falassem isso, jamais que eu ia acreditar e aceitar. Gente, eu tava em Florianópolis, um ano atrás. Eu tinha praia, eu tinha trilha, tinha tudo. Eu tô morrendo de saudade de Floripa, inclusive. Eu tô muita saudade de Floripa. Fiz muitas amizades lá em Cristo, sabe? Lá eu tenho família em Cristo. Nós fomos restaurados, eu e o João. Um ano atrás a gente casou de novo. E foi lá em Santa Catarina, né? A gente casou de novo em Nova Veneza. E a gente casou no papel de novo mesmo, lá em São José, né? Na Grande Florianópolis. Então, eu tenho muito carinho para aquele lugar, muito carinho. Hoje é um dia que o Josué não quis dormir. Praticamente o dia inteiro acordado. E eu até tô gravando isso porque tava pensando, nossa, nos outros vídeos parece que eu passei uma ideia como se a maternidade fosse tranquila, tem um recém-nascido, mas não, tem dias que são assim como esses. Não deixa de ser bom. É desafiador, como eu já disse. Mas é cansativo, gente, é cansativo sim. É uma vidinha que não entende nada que tá acontecendo. Por exemplo, hoje nem eu sei o que tá acontecendo. Nem eu sei, né, mãe? Já tentamos de tudo e ele não quer dormir, ele tá assim, dengoso. Essa posição aqui mais ajuda ele a acalmar. Não parece ser cólica, porque a barriga não tá dura, né? Gases, na verdade, só se for uma cólica. E eu acho que é excesso de cansaço, porque realmente hoje ele dormiu durante o dia, acho que não deu nem 3 horas o total que ele dormiu pra um bebê que tem que dormir cerca de 20 horas. Então às vezes as pessoas falam: não deixa chorar.
Mas tem hora que eles vão chorar e a gente não vai saber o que é. Ele tá bem irritado, gente. Vamos ver se ele quer peito de novo. Hora do banho do Josué, que tá com gases presos, que tá incomodando bastante, mãe. Aí a gente vai dar um banhozinho. Um banhozinho nele, pra deixar a barriguinha um pouquinho mergulhada. Ele tá bem bravo. Tá com um pouquinho de cólica. Isso. Daí a gente vai dar um banho. Ó. Pra ajudar. Ele não gosta muito não, gente. Mas essa boinha que eu mostrei pra vocês ajuda muito. Ele relaxa bastante. Minha mãe, e a água na temperatura certa. Gente, nem sei se vocês estão me vendo. Acho que tá escuro pra caramba. Mas tô aqui. Dando mais uma vez pra essa criatura. Temos um ursinho aqui hoje. Vou deixar a foto pra vocês verem melhor. Mas hoje é domingo. Finalzão de domingo. E meus dias estão sido assim. Tem sido assim. Deixa eu ligar a luz aqui só. Pronto, assim não atrapalha o Josué, mas já dá pra vocês me verem um pouco. Essa é a realidade, gente, de uma puérpera, né? Meu cabelo já não tá mais arrumado, já não tô mais arrumado, já tô pronta pra dormir. E, gente, de verdade, de coração. Em alguns momentos eu falei nesse vídeo que pra mim tem sido leve, tem sido uma boa coisa. E realmente é uma boa coisa. Em alguns momentos mais desafiadores, é claro. Mas a gente tem que ficar no meio termo. Pra não romantizar demais, mas também pra não desgraçar demais, porque tem gente que desgraça muitas coisas, né? Ai, que maternidade é ruim, não sei o quê. Tem gente que é pesada, e eu não sou pesada. Eu vou falar pra vocês os desafios, mas sempre vou dizer que é possível vencê-los. E a maternidade é mais um desafio, e eu não posso ficar achando que isso aqui vai acabar comigo, porque não vai. Porque não vai. Mas assim, uma opinião pra vocês. Eu deixei meu relato de parto aqui no canal. O parto, gente, de verdade, eu tô com 20 dias hoje de sendo mãe. O parto, ele se torna pequeno diante da maternidade. Com toda a dificuldade de um parto normal, ele se torna pequeno. De verdade. Porque aí você começa a pensar, sabe? Igual eu tô nesses 20 dias, você começa a pensar que você tá com uma vida. Que essa vida vai ficar muitos anos sob teus cuidados, assim. E aí você fica imaginando teu filho com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, adolescente, e você começa a pensar em tudo e você fica, meu Deus, o parto não é nada. O parto não é nada, eu pariria mais umas 10 vezes. Podem me chamar de louca, mas é isso que eu tenho pensado. De resto, eu vou continuar compartilhando com vocês aqui no canal como tem sido pra mim, como tem sido pra nós, como família, né? Cuidar do Josué, né? Pai e mãe de primeira viagem. Enfim, gravo pra vocês descabelada mesmo, mostrando a verdade da vida. Eu me arrumo sim todos os dias, mas tem horas que, né, igual agora, já são tarde da noite de domingo. Tarde da noite não, deve ser umas 8 agora. Já é hora de mamãe e bebê estarem na cama. Então, estamos ficando em casa, não estamos saindo. Tá sendo um momento, assim, de retiro, sabe? É um momento de retiro, quando a gente tá nessa fase. Então, é isso. E hoje é Dia das Mães, meu primeiro Dia das Mães. E eu tô trazendo aqui esse vídeo pra finalizar pra vocês no YouTube. E é isso. Se vocês gostaram de acompanhar nossa rotina, se em algum momento vocês se identificaram com algo, não concordaram com algo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Continua acompanhando a gente, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, curte esse vídeo, compartilha. E aquilo que vocês já sabem, que ajuda muito a gente crescer e continuar trazendo conteúdo. Um super beijo pra vocês. Que Deus abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.